Bom, pessoal, esse é o segundo vídeo da nossa revisão, tá? São três. Então, a parte de formação de gametas, a primeira semana e agora a segunda semana de desenvolvimento. Então, serão 3 aulas. Obviamente, da primeira até a oitava semana, cada semana vai ter uma aula específica, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas imaginem que isso que vocês vão ver é um resumo de um processo extremamente complexo. E o profissional de saúde, seja o médico, o enfermeiro, o geneticista, que não necessariamente precisa ser ou ter a formação médica, né? Então posso ser um geneticista acadêmico que vai trabalhar com os profissionais de saúde nessa análise da genética humana e do desenvolvimento. Tá? É uma parte muito sensível, então todas as semanas do desenvolvimento embrionário é difícil dizer qual dessas etapas ela vai ser mais sensível, porque no primeiro trimestre, e aí pensando nessas 8 primeiras semanas, os primeiros 2 meses, é quando há no organismo uma regulação mais intensa dos fatores transcricionais a nível genético. Então a primeira semana do desenvolvimento embrionário, que ela não é uma semana que acontece intraútero, ela acontece na cavidade uterina, e a fertilização, que é o termo correto para representar a união dos gametas, ela marca o início do processo gestacional. Temos um vício de falar fecundação, tá? A fecundação em si, ela está mais ligada ao processo de nidação, que é a implantação do blastocisto na cavidade uterina, e aí de fato o organismo da mãe sendo responsável pela manutenção dessa gestação, tá? Então, basicamente, a fertilização é a fusão entre o óvulo, então de novo, oócito, ovócito, célula-ovo, óvulo, e o espermatozoide no processo de reprodução, formando um outro organismo diploide. Por que diploide? Porque ele é formado por duas células, onde cada uma delas, no caso o óvulo e o espermatozoide, possui um número N de cromossomos específico daquela espécie que se reproduz de forma sexuada, no nosso caso 23, em que 23 pai e 23 mãe formam um indivíduo com 2 vezes esse N. Então, em teoria, entre aspas, né, o que pode ser dito é que os mesmos 23 do pai serão os mesmos 23 da mãe, dado a especificidade, mas a diferença é a expressão. E é lógico que existe uma diferença também entre os cromossomos sexuais. Então fica aí essa dica. Então eu posso dizer que nós temos 23 pares de cromossomos, entre aspas, iguais, com exceção do sexual, que são chamados de cromossomos homólogos. Então, a cada ejaculação masculina, e pode até parecer pleonasmo, né, porque a ejaculação ela de fato é masculina, dos 300 milhões de espermatozoides, aí cabe uma observação que os 300 milhões nós estamos representando um indivíduo adulto jovem sem doença pré-existente, tá? Lembrem que esse número de 300 milhões ele vai variar de acordo com a idade, ele vai variar de acordo com o estilo de vida do indivíduo e com a agressão, o mecanismo de agressão que o homem pode proporcionar para o próprio organismo. Por exemplo, raio-x em excesso, alimentação, medicação, uso de esteroides. Não só pode alterar o número, mas também pode alterar a qualidade desses espermatozoides. Então, desse total de 300 milhões de espermatozoides, liberado ali em torno de 7 ml de líquido seminal, apenas 200 vão alcançar a tuba uterina, onde ocorrerá a fecundação. Então, a fecundação ela é uterina, na ampola da tuba uterina.
anidação é uterina. Então, qualquer mecanismo que afete a fecundação tubária e a anidação uterina é chamado de gravidez ectópica. E a gravidez ectópica, ela é um mecanismo que vai significativamente limitar e ceifar o desenvolvimento daquele embrião, tá? Uma vez em contato com o óvulo, o espermatozoide ele tem que migrar através das células foliculares, então a corona radiata, e atravessar a zona pelúcida e permitir com que a sua membrana, a sua cabeça polar, grude ou fusione com a do óvulo. Depois de se ligar e de se fundir com a membrana plasmática do óvulo, ele vai lançar todo o seu material citoplasmático. E uma coisa interessante é que se a organela mitocôndria ela é de origem materna, então nós podemos dizer que nós herdamos essa herança materna, a divisão celular, então o término da meiose do óvulo e a primeira divisão mitótica, ela só irá ocorrer graças ao espermatozoide transferir para o interior do óvulo o centríolo, ok? Bom, só que todos aqueles espermatozoides que chegam ali ao redor da corona radiata, ao redor do óvulo, e são basicamente atraídos ali por um processo de quimiotaxia, né, atraídos por hormônios, principalmente liberados pela própria corona radiata. Esses espermatozoides eles têm as enzimas do acrossomo inativas. Então essas enzimas, para degradar a corona radiata e a zona pelúcida e fundir a membrana do óvulo, ele precisa se tornar ativo, ou seja, essas enzimas elas precisam ser ativadas. Então, um dos mecanismos de ativação e da competência do espermatozoide é quando o óvulo dispara íons bicarbonato, capacitando um espermatozoide e permite que esse espermatozoide entre. E essas enzimas do acrossoma, principalmente a adenilciclase, que libera muito AMP cíclico, né? AMP cíclico é a adenosina monofosfato, permite que essa enzima ativada aumenta o metabolismo e a motilidade do espermatozoide, permitindo ele atravessar a corona radiata e a zona pelúcida. Guardem muito bem a ordem dessas membranas, tá? Isso vai ser importante. E as estruturas internas do óvulo, então fica aí uma dica. Depois que um espermatozoide consegue fechar, há uma intensa e rápida despolarização da membrana do óvulo, o que impede que qualquer outro espermatozoide entre e podemos dizer, e os livros de embriologia defendem essa tese, e ela tem um significado biológico, e ela tem um sentido biológico, que a polispermia ela é um mecanismo que não é provável acontecer na espécie humana. Eu vou entrar nesse conceito em breve, porque é discutível, tá? Se nós relacionarmos genética e nós relacionarmos a embriologia, tá? Então, quando o óvulo se liga na zona pelúcida, um complexo de glicoproteínas chamadas EP1, EP2 e EP3, elas são responsáveis pela ligação específica do espermatozoide à zona pelúcida. E na ligação à zona, o espermatozoide sofre a reação de acrossoma. Então, principalmente a glicoproteína EP3 permite que haja um influxo de cálcio no espermatozoide por exocitose e, consequentemente, degradação dessa zona pelúcida. Então, essa capacitação espermática é um processo o qual o espermatozoide adquire a capacidade enzimaticamente ativa de fecundar o óvulo secundário. Lembra por que óvulo secundário? Porque ele parou na metáfase da divisão meiose, ou seja, na meiose 2. E esse processo consiste na remoção de glicoproteínas e proteínas sinais à superfície do acrossomo do espermatozoide, permitindo essa ativação do fluxo da adenilciclase para degradar corona radiata, zona pelúcida e tudo mais.
e ocorre durante a passagem dos espermatozoides através do trato genital. Então, ao longo da ejaculação, e lembrem-se que a vagina é um meio muito ácido, porque ela é um canal aberto ao meio. Graças à próstata, o líquido prostático neutraliza essa acidez, permitindo a maior motilidade e a maior concentração de espermatozoide, a maior passagem deles do canal vaginal para a cavidade uterina, que não é uma cavidade seca, tá? A cavidade uterina não é seca, ela é rica em líquidos. E esses líquidos invadem o embrião, né, durante a primeira semana ali, formando a cavidade embrionária. E os constituintes desse líquido também vão auxiliar a ativação e desativação de genes no embrião, o que pode também estar ligado à predisposição de doenças genéticas ou não e à regulação dessas doenças e a diferenciação de tecido. Mas, muito bem, mas durante todo o processo em que todo o trânsito dos espermatozoides, essa ativação acrossomal ela vai acontecendo. Lógico que o óvulo também tem uma participação. Quanto mais espermatozoides chegam, teoricamente, mais espermatozoides estão ativos. Quando mais de um espermatozoide funde a sua membrana no óvulo, ocorre a polispermia. Ok? Esse é um processo que, para a genética, tá? Então eu quero que vocês voltem nessa explicação várias vezes para não ficar dúvida. Como que eu posso explicar uma triploidia, um organismo triploide, como a gente vai ver na genética, um indivíduo com 69 cromossomos? Eu tenho duas razões. Um espermatozoide é 2N, mas dificilmente um espermatozoide mutante teria a capacidade de fecundar, primeira questão. Segundo, o óvulo ser 2N. Mas e quando eu excluo a possibilidade do óvulo ser diploide? A justificativa é 2 espermatozoides. Então, para a genética, e aí vocês podem procurar como referência um livro de genética médica da 8ª edição, quando nós falamos das síndromes cromossômicas, as triploidias, uma das explicações é a fecundação por mais de um espermatozoide. Então, esse é o primeiro ponto. Só que uma reação que acontece no óvulo, que é um dos mecanismos, que é o bloqueio primário da polispermia, é quando um consegue aderir, essa rápida despolarização da membrana após a fusão do espermatozoide impediria que o acrossoma ativasse enzimas, um outro espermatozoide ativasse enzimas no acrossoma para penetrar. O segundo bloqueio seria uma reação cortical, pela mudança da química da parede do óvulo, tá? Mas fica aí essa discussão. Nós vamos encontrar razões biológicas para que a polispermia humana não ocorra, mas há relatos, sim, molecularmente, no caso da genética, quando a gente explica esse mecanismo, tá? Então, não coloquem isso como uma regra absoluta. Saiba que apenas há bloqueios para impedir a polispermia. Mas, muitas vezes, esses bloqueios podem não ser funcionais, tá? Ou algo do parceiro ou da parceira afete esse bloqueio, tá? Então essa reação cortical nada mais é do que a fusão do espermatozoide com o ovócito causa um aumento local de cálcio no ovócito. Isso, ou seja, esse aumento de cálcio local no ovócito ativa o ovócito a começar o desenvolvimento e iniciar a reação cortical. O que é a reação cortical? É a mudança química, como vocês podem ver nessa sequência de imagens, que vai impedir que as enzimas, a adenilciclase, do outro espermatozoide consiga degradar a parede do óvulo, tá?
Então, grânulos corticais liberam seu conteúdo por exocitose, altera a estrutura da zona pelúcida, o que torna rígida a clivagem das glicoproteínas presentes no espermatozoide. ZP1, ZP2, ZP3, tá? E impede a ligação de outros espermatozoides. Isso é o bloqueio da polispermia, tá? A fertilização, então após o óvulo ser fecundado, ele é chamado de zigoto. Então aqui nós temos a primeira célula, chamada célula-tronco, ou célula totipotente. Então o que é uma célula totipotente? É o zigoto. Dela, entre aspas, né, como diz a boca miúda, dela vira tudo. A partir do momento que esse zigoto começa a sofrer mitoses, cada célula resultante da mitose do zigoto é o blastocisto. Então, o zigoto sofre a primeira mitose e divide em duas células. Na verdade, divisão, mas é uma multiplicação, né? Divide em duas células. Cada uma dessas células é o blastocisto. Nova mitose, 4 blastocistos, 8 e assim por diante. Só que cuidado, a mitose do óvulo ela não é muito bem ordenada diretamente. 1 vira 2, 2, 4, 4, 8. Às vezes pode ter 1, 2, 2, 3. E as células resultantes, elas não têm o mesmo tamanho. Os blastocistos, eles não têm o mesmo tamanho por um simples motivo. O componente citoplasmático dos blastocistos resultantes da segmentação ou clivagem é que essa alteração da quantidade química desses grânulos, desses componentes citoplasmáticos, é que vão ativar vias diferentes na expressão gênica daquele blastocisto, induzindo ele a uma diferenciação diferente. Tá? Então, se o zigoto é a célula totipotente e eu já começo a segmentar e eu sei que cada uma das linhagens vai virar um tipo de tecido, então eu tenho a célula totipotente, que é o zigoto, a multipotente, que são os blastocistos, eu tenho a polipotente, a oligopotente e a apotente. Então, por exemplo, fibroblasto da pele é uma célula tronco, mas ela é uma célula apotente, porque ela só vai virar célula da pele, né? E as células de reparação e por aí vai, tá? Então o interesse da medicina é usar a célula multipotente, ou seja, já na formação do embrião, tá? A fecundação só está completa quando os dois pronúcleos haploides, N e N, tenham combinado seu cromossomo em um único núcleo diploide, reestruturação do perfil diploide. Em mamíferos, os dois pronúcleos não se fundem diretamente. Eles se aproximam e permanecem separados até que a membrana de cada um seja rompida para a primeira divisão mitótica do zigoto. O espermatozoide contribui com mais do que o DNA, né? Ele fornece também o centríolo, que é um organelo ausente no óvulo não fecundado. A fecundação ocorre então na ampola da tuba uterina, como eu disse para vocês, e caso não seja fecundado, o óvulo é reabsorvido, tá? O processo, então eu tenho inicial, relação sexual, contato, óvulo mais espermatozoide, e o processo final, fusão de pronúcleos e aí a primeira mitose. Quais são as fases então? Eu tenho o espermatozoide passando através da corona radiata, então quem faz isso são as enzimas, adenilciclase. A classe das proteínas são as hialuronidases, elas vão degradar muita proteína e muita glicoproteína. A penetração da zona pelúcida, então eu tenho a acrosina, a esterase e a neuramidase, tá? Que são outras enzimas que degradam a zona pelúcida. Tudo isso é um complexo, tá? De proteínas, tá? Não há necessidade de vocês ficarem guardando esses nomes e formando o caminho para o espermatozoide lançar o seu pronúcleo no óvulo. Ocorre então uma outra fase, que é a fusão das membranas do ovócito / espermatozoide num único corpo. Término da meiose do ovócito, porque ele parou na metáfase 2. Formação do pronúcleo maduro, formação do pronúcleo masculino e duplicação do DNA. Após a fusão dos pronúcleos, eu tenho N mais N, haploide, um indivíduo diploide, tá? Mas
Eu posso entender a genética do embrião por dois mecanismos. Um mecanismo pré-zigótico, então ele está relacionado à célula, ou espermatozoide ou óvulo. Mas eu também posso entender essa mutação, essas anomalias da fecundação como um mecanismo pós-zigótico. Ou seja, eu tenho células normais, elas se fundem e durante a mitose ou algum erro na disjunção dos cromossomos, então lembra que eles se pareiam e se separam, eu posso ter células resultantes com 46 mais 1 ou 46 menos 1. Então eu tenho alteração numérica. Eu posso ter ali problemas de estrutura do cromossomo, deleção, duplicação, translocação. Então, muitos problemas genéticos eles podem se originar de células normais que tiveram um erro na sua divisão. Então, o zigoto é uma célula totipotente altamente especializada, tá? É uma célula única. Então, ela é o mecanismo base para a herança biparental, tá? Mas saibam que ela é uma célula variada geneticamente. E que você, adulto, não é igual geneticamente ao embrião. A base é a herança. Mas ao longo do seu desenvolvimento embrionário fetal, da sua infância, da sua adolescência, as células hoje, elas têm mutações específicas que não existiam quando estava no desenvolvimento embrionário. Por que isso se deve? Justamente pela especificidade da função que o órgão agora executa, né? Então, somos iguais enquanto base, mas um adulto tem mutações que o embrião não tem, tá? Quais são os resultados da fertilização? Então, a restauração do número 2N de cromossomos, variação da espécie, determinação primária do sexo e o início da segmentação ou clivagem do zigoto. E aí tem um mecanismo muito comum hoje que é interessante, a pesquisa sobre a FIV, né, que é a fertilização in vitro, que quando essa técnica ela surgiu, né, e posso estar errado, mas aí faça uma pesquisa rápida aí, mas talvez seja ali final da década de 60 e começo da 70, acharam isso uma aberração, uma monstruosidade, mas hoje a gente sabe que muitas mulheres que não conseguem por vias naturais terem filhos, a única salvação delas para que elas tenham filhos é a fertilização in vitro. Então o médico aspira uma massa de óvulos primários, amadurece esse óvulo com terapias hormonais, né? Na verdade, faz também um tratamento hormonal na mãe, né? Para induzir esse amadurecimento, aspira essa massa ovariana, trata esses óvulos no laboratório com hormônios e tudo mais, adiciona os espermatozoides também que são tratados porque a viabilidade de um espermatozoide ejaculado é 30 minutos, 40 minutos, eles começam a se degradar, fecundam e acompanham, né, o desenvolvimento desses embriões, retira-se uma pequena amostra ali, que está desenvolvendo de forma mais perfeita, né, até ali a 8ª clivagem, ou 4ª clivagem, talvez, com 8 células finais, e implanta no organismo da mãe 3, 4 embriões, na tentativa de que um sobreviva, pode sobreviver os 4, ou desses 4, ou desse um ter gêmeos, né? E o restante é congelado, caso não dê certo, eu tenho um lote residual ainda para ser utilizado, né? Então aí é o mecanismo de clivagem, tá? Lembra que tudo isso está acontecendo dentro do óvulo, então o óvulo é toda essa casca, né? Então o que está dentro é o embrião, esse embrião ele vai evadir do óvulo, tá? E então, após o início da segmentação zigoto, as células resultantes são os blastômeros, né? Entre 12 a 32 blastômeros, e eu viciosamente chamo de blastocisto, o concepto é chamado de mórula porque alguém em algum momento diz que parece com uma amora. Então, a mórula. O que é a mórula? É o embrioblasto, ou seja, a cavidade embrionária, ou a massa interna do embrião, ou massa interna, são envolvidas por uma camada de blastômeros achatados que formam as células do trofoblasto. Então, o que eu tenho? Eu tenho, só voltando esse slide,
eu tenho uma camada externa que reveste, então toda essa camada externa é o trofoblasto. E dentro do trofoblasto, eu tenho o chamado embrioblasto. O trofoblasto, ele também vai, ao longo do desenvolvimento, se diferenciar em citotrofoblasto, revestimento, e sincício, que é uma camada externa. E do sincício trofoblasto eu terei a formação dos anexos extraembrionários, ou seja, que estão fora, entre aspas, do embrião. Cabe ressaltar que o sincício trofoblasto ele começa a invadir a camada uterina, permitindo assim a nidação do embrião. À medida que o sincício trofoblasto começa a ter contato com a cavidade uterina, então o sincício trofoblasto, que é uma célula derivada do trofoblasto, que é uma camada que reveste todo o embrioblasto, começa a secretar uma proteína imunossupressora, ou seja, que inativa o sistema imune da mãe para que a mãe não combata o bebê. Né? Essa proteína é o HCG e a mãe, né, à medida que o tempo de gravidez passa, essa proteína ela vai sendo aumenta-se a concentração dela no sangue da mãe e por isso que os testes de urina dão certo. E por que o beta-HCG funciona no 7º dia? Porque é no final do 6º dia e começo do 7º que o sincício trofoblasto começa a permitir essa nidação do embrião, tá? O líquido uterino, aí ele de novo, passa através da zona pelúcida para formar um espaço repleto de líquido, que é a chamada cavidade blastocística. Então lembra que o embrioblasto ainda está dentro do óvulo, tá? Tudo isso está acontecendo ainda dentro do óvulo. Então, com o aumento do líquido na cavidade, esses blastômeros eles são separados em duas partes, tá? O trofoblasto, que dá origem à parte embrionária da placenta, e o embrioblasto, que são pequenos blastômeros, que é o primórdio do embrião, ou seja, você, tá? Esse trofoblasto vai também se diferenciar em cito e sincício, tá? Então, aproximadamente 6 dias após a fecundação, o blastocisto adere ao epitélio endometrial, que é quem vai agora também nutrir o bebê, tá? O trofoblasto começa a proliferar rapidamente e a se diferenciar em duas camadas. O cito, mais interna, em contato com o embrioblasto, e o sincício, que está sobre o citotrofoblasto, tá? O sincício e o trofoblasto produzem enzimas proteolíticas, além de também secretar imunossupressor, tá? Que erodem o tecido materno, permitindo que o embrioblasto, todo o embrião, né, insira no endométrio, tá? Então a fecundação nesse slide mostrando a fecundação na ampola da tuba uterina, tá? Qualquer lugar fora a cavidade uterina que acontecer esse mecanismo é uma gravidez ectópica, tá? Então, só para mostrar aqui com uma opção de ponteiro para vocês verem, então todo aquele mecanismo de reação cortical, de bloqueio da polispermia acontece aqui, ó. Então aqui ocorreu a fecundação, então lembra que tudo isso aqui que está em verde água é o óvulo ainda. Então o zigoto está aqui dentro. Então blastocisto, tal, mórula. Essa mórula evade a membrana do óvulo que é degradada, tá? Então aqui eu tenho o embrioblasto aqui dentro. Ou seja, tudo isso aqui, gente, a bem da verdade, é o blastocisto, tá? O que é o blastocisto? Não é o derivado da segmentação clivagem? Então sofreu clivagem e formou o blastômero. Então todos os blastômeros formam o blastocisto. A gente só dá nomes diferentes para representar momentos diferentes da fase de desenvolvimento. Então, aqui eu tenho o embrioblasto interno e aqui a cavidade blastocística. Por que essa cavidade foi formada? Por causa do líquido da cavidade uterina. Então, à medida que essa cavidade aumenta, porque mais líquido entra, o embrioblasto ele é empurrado para o polo, né? Então, aqui eu tenho o trofoblasto e aqui eu tenho o embrioblasto.
O trofoblasto se diferencia em cito, que é o que vai revestir aqui toda a cavidade do embrioblasto, e por fora eu terei o sincício trofoblasto, que vai invadir o útero, tá? Durante a primeira semana de desenvolvimento, ocorre a formação do zigoto, o início da segmentação do zigoto, formação da mórula, do blastocisto, o início da implantação e o início da diferenciação das células do embrioblasto para a formação do hipoblasto, que é o que nós vamos ver na segunda semana. E esse foi o final da primeira semana. Espero que vocês tenham gostado. Volta nessa aula, acompanhem essas descrições no livro, façam um mapa mental de todas essas estruturas e de todos os momentos em que elas se diferenciam. Não esquece de deixar o like, de compartilhar, de inscrever se não é inscrito. Vamos ajudar a chegar nos 1000 inscritos, já estamos com 690. Manda para todo mundo aí que possa simplesmente se interessar pelo assunto. Bons estudos e até a próxima aula.